o amor está presente. Pode ser o momento mais difícil da sua vida. Se Deus estiver com você, você passa, você suporta, você vence. Porque Jesus certa vez falou que Ele venceu. E eu tenho certeza que se nós estivermos com esse Jesus, nós também vamos vencer com Ele. Então, onde Jesus está, não importa o lugar, seja o lugar mais difícil que for, seja o momento, a situação mais difícil que nós estivermos passando, se o Senhor estiver conosco, nós passamos, e passamos felizes, vitoriosos. E a Bíblia é clara quando diz que nós somos mais do que vencedores. Não somos mais do que vencedores por merecimento, por méritos nossos, não. Mas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. É assim que a Bíblia fala. Se nós somos mais do que vencedores, é porque Cristo está conosco. Cristo está com você. E se Cristo está na sua vida, se você tem essa convicção, se você tem essa certeza que o Senhor está contigo, saiba que você é vencedor. Amém? Irmãos, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, ia a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. As vidas. Que essa palavra profética de Jesus, que disse para aquela mulher: vai e seja curada deste teu mal. Todos nós temos um mal na nossa vida. Todos nós. Uma mania, um jeito, algo que nós falamos e não queríamos falar. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele fala: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Isso é natural do ser humano. É difícil nós nos controlarmos, e muitas das vezes nós agimos por impulso, e nesse impulso muitas das vezes nós magoamos alguém, nós entristecemos alguém. Isso é natural? É, mas não pode acontecer nas nossas vidas. São males, é o mal que muitas das vezes nos acompanha, e isso muitas das vezes impede de nós termos comunhão com Deus. Muitas das vezes impede de nós termos uma intimidade maior com Deus. E que esse versículo 34,
Ele venha de encontro a essa necessidade que nós temos, esses males que atuam na nossa vida, muitas coisas que nós trazemos da nossa infância, trazemos do ventre da nossa mãe, nós trazemos conosco, mas que essa palavra do Senhor, que este mal não te aflija mais, que este mal não venha estar sobre a sua vida mais, e que você faça como o profeta que profetizou sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre a sua vida, muda a história da sua vida e tire tudo aquilo que atrapalha. Que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus, que nós possamos ser corretos com a palavra de Deus e viver essa palavra em nossas vidas, para que nós possamos receber e poder aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nos dar, como esta mulher fez. No início do versículo que nós lemos, conta a história dessa mulher e fala que essa mulher, ela passou na mão de muitos médicos. E o interessante é que no versículo 26 ela fala assim, e que havia padecido muito na mão de muitos médicos. Ela simplesmente não passou na mão de médicos, ela padeceu na mão de médicos. Por quê? Porque os médicos não conseguiam naquela época achar a cura para ela. E eu acredito que muitos médicos queriam descobrir o que ela tinha, e ela sofreu muito com isso. Por isso que a Bíblia fala que ela padeceu muito nas mãos dos médicos. E fala mais, que ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ela tinha, mas não teve resultado. Quantas das vezes nós falamos, reclamamos, gastamos o nosso dinheiro, procuramos fazer de várias formas para resolver os nossos problemas, as nossas situações, mas não tem resultado. Quantas vezes nós procuramos pessoas que nós achamos que é certo, uma pessoa profissional na área na qual nós precisamos muito, e não conseguimos achar uma resposta, uma solução para a nossa necessidade. Então, não conseguimos resolver os nossos problemas. Como aquela mulher, ela não conseguia resolver, ela não conseguia solucionar, ela não conseguia tentar suprir a sua necessidade nas mãos dos profissionais. Até o dia que ela, com outras pessoas naquela época, ouviram falar de Jesus. Se nós formos observar na Bíblia, quantas pessoas ouviram falar de Jesus? O cego Bartimeu, Zaqueu e aquela mulher. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Eu acredito que ela ouviu falar não somente no nome de Jesus, mas nas maravilhas, naquilo tudo que Jesus estava falando, fazendo. Estava dando vista aos cegos, estava curando paralíticos, estava ressuscitando mortos. Então ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes deste homem, eu serei curado. Naquela mulher nasceu fé. Na vida daquela mulher surgiu algo que ela talvez nunca tenha experimentado na sua vida. Foi a fé. E ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes.